pessoal, a nossa aula de hoje, então, é sobre molas helicoidais de torção. As molas, elas são elementos de máquinas que se caracterizam pela possibilidade de apresentar grandes deformações sem que o limite elástico do material seja ultrapassado. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver as molas helicoidais de torção, que se caracterizam principalmente por terem extremidades diferentes das de tração, que garantem, então, a torção do fio, a torção da mola, certo? Essas extremidades podem ser de diversos tipos, tá? Como esses que estão colocados aqui. E a aplicação das molas helicoidais de torção, elas são bastante usadas principalmente em dobradiças, em portas, em ratoeiras. Sempre que eu precisar gerar uma torção em algum elemento de máquina, as molas helicoidais de torção são utilizadas, tá? Nós aplicamos geralmente uma força nas extremidades da mola, e essa força se traduz numa torção da mola. Geralmente as espiras estão juntas, né? E essa torção, essa força que é aplicada na mola, gera uma torção, ela acaba enrolando, talvez, muitas vezes, várias voltas o fio da mola, certo? E isso acaba, durante essa torção, diminuindo o diâmetro da mola e aumentando o comprimento da mola. Se eu enrolar essa mola, o fio da mola, ela vai ocorrer um aumento do comprimento e uma diminuição do diâmetro da mola, tá? Durante o trabalho. As molas possuem algumas variáveis, certo? Dentre elas, aqui podemos mostrar na figura 1 aqui, ó, principalmente nela, a mola é fixada nessa extremidade aqui. Nessa posição que está colocada aqui, a mola está com um comprimento livre, né? Ela está na sua situação livre, sem carregamento, tá? E quando é aplicada uma força, né, naquela extremidade, a força é aplicada aqui, essa força, então, provoca a deformação da mola de um certo ângulo θ. E esse ângulo θ, então, corresponde à deflexão angular a partir da posição livre. Ok? Aí, então, né, a mola tem uma deflexão. O L corresponde ao braço de alavanca, e esse braço de alavanca vai depender do tipo de mola que nós estamos usando, certo? E ele vai também, de uma certa forma, contribuir, né, para a deformação para o ângulo θ da mola. A gente já vai ver em seguida como isso vai ocorrer, tá? A mola, então, possui uma terminologia que é muito semelhante à terminologia das molas helicoidais, certo? Ela possui um diâmetro, vai apresentar um diâmetro de fio, como ela é uma mola helicoidal, ela apresenta um diâmetro de fio, vai apresentar um diâmetro desão, que a gente chamou de diâmetro médio, né? Esse desão aqui, o diâmetro médio, vai apresentar um diâmetro externo, tá? E também vai apresentar um diâmetro interno. Todas essas características aqui, que nós tínhamos visto já nas molas helicoidais de tração e compressão, continuam aparecendo, tá? Mas então, o fio, ela vai ser confeccionada com um certo material, que tem uma tensão de escoamento e uma tensão de resistência à tração, tá? O que mais? Podem ser lá o corda de piano, por exemplo, tá? E quando nós aplicarmos essa força sobre a mola, internamente no fio da mola, se nós pegássemos aqui e olhássemos a seção interna do fio, vão aparecer ali tensões de trabalho que vão ter que ser usadas para fazer o dimensionamento da mola, ok? Então, ela apresenta todas essas variáveis, apresenta também o número de espiras ativas que contribuem para a deformação da mola e também a constante de mola, né? Só que agora a constante de mola, né, ela é dada em Newton vezes metro sobre radiano, né? A constante é expressa por momento por unidade de deflexão angular. Essa vai ser a unidade agora da constante elástica. A mola também vai apresentar um índice C de mola, que continua sendo a relação desão sobre desinho,
tá ok? E essas variáveis vão também entrar no projeto da mola. Com relação ao número de espiras ativas, tá? É importante que a gente observe bem elas, tá? Então, o número de espiras ativas, ele vai ser, de uma certa forma, igual ao número total de espiras que tem no corpo da mola, tá? Mais o número de espiras devido à contribuição da deformação da extremidade, tá? Então, assim, o que acontece? Imagine que essa figurinha aí, ó, ela mostra uma condição real, tá? Mas o que vai acontecer quando eu aplicar a força? Essa extremidade aqui, ó, ela está sendo flexionada. Então, de uma certa forma, essa extremidade vai ocorrer o seguinte, ó, aqui o desenho é uma condição ideal, mas na prática, o que vai acontecer com ela, ela vai se deformar devido à flexão, ela vai apresentar uma deformação assim, ó, nessa condição quando a carga é aplicada aqui, ó, tá? Então, essa deformação, eu também tenho que levar em conta para poder calcular o ângulo θ, ó, porque o ângulo aí fica um pouquinho diferente, né? Então, levando em consideração essa contribuição da deformação da extremidade, o ângulo θ que a mola vai apresentar é um pouquinho diferente. Bom, essa contribuição da extremidade, ela é levada em conta aqui no NE, que é o número de espiras equivalentes, tá? O NE equivalentes, que leva em conta justamente essa deformação que ocorre na mola. E aí a gente acaba somando tanto aqui o L1 e aqui também vai ter o L2, né, os dois comprimentos da mola, então, né, L1 e L2, tá? A gente soma os dois comprimentos, porque na verdade as duas extremidades vão se deformar, né, em função do carregamento, ação e reação, né, as duas se deformam, tá? Às vezes elas apresentam comprimentos diferentes, né, o L2 é diferente do L1, e aí então esse comprimento, esse número de espiras equivalentes é calculado por essa expressão, L1 mais L2 sobre 3π vezes D, tá? E esse número de espiras equivalentes, ele é somado, então, ao número de espiras do corpo da mola. A mola possui um certo número de espiras. Vamos ver aqui, ó, né? Ó, tem um certo número de espiras, 1, 2, 3, 4, 5, que é o número de espiras do corpo da mola, tá? Então, nós vamos verificar o número de espiras do corpo da mola, tá? E vamos somar mais as espiras equivalentes. Com isso, nós temos o número total de espiras que contribuem para a deformação, tá? Então, a constante elástica, quando nós formos calcular a constante elástica, ela vai estar associada com esse NA, tá? E não somente com o número de espiras do corpo da mola, tá? Então, muda essa condição na hora de fazer o projeto da mola, tá? A deflexão angular, né, ela é geralmente expressa em radianos, tá? E corresponde, então, àquele ângulo formado entre a posição livre e a posição carregada, tá? E tudo isso é calculado a partir do momento que é aplicado no sistema, tá? Então, nós podemos utilizar, na realidade, essa expressão aqui para calcular essa deflexão angular, levando em conta o momento que ocorre na mola, tá? Levando em consideração o comprimento do fio que está enrolado, né? Nós temos um fio com um certo comprimento enrolado, né, formando a mola, sobre 2π dividido por E vezes o I. Isso aqui é deformação de vigas lá em resistência dos materiais. E agora, nessas molas aqui, ó, nós estamos levando em consideração o E e o I. O E é um módulo de resistência, módulo de elasticidade longitudinal do material da mola, e I, né, é o módulo de momento de inércia associado a tensões normais. Então, de uma certa forma, é a deformação de uma viga curva, tá? Então, todo o comprimento vai ser levado em consideração, mas as extremidades, tudo isso é usado para calcular
a deformação, a deflexão angular. E essa deflexão angular, então, ó, colocando em consideração o comprimento, ó, o momento aplicado, ó, o L do fio é o quê? É o perímetro de um anelzinho enrolado, né? Perímetro vezes o número de espiras ativas. E D sobre 64, E sobre 2π. Isso vai dar, ó, levando em consideração todas as variáveis que eu tenho aqui, todas as constantes, essa deformação angular, levando em consideração o momento que é aplicado, ela vai ser calculada por essa expressão aqui, ó, 10,2. 1 sobre 2π vezes, se não me engano, 64 por 2π, tudo isso aqui vai dar 10,2, valor teórico. Momento vezes D, N ativa sobre D na 4 vezes Z. Só que entre as espiras, como elas estão unidas, elas estão juntas uma da outra, existe um certo atrito entre as espiras. E, experimentalmente, esse valor aqui, que é o valor teórico, ele foi em função do atrito, para calcular o ângulo de deflexão da mola, esse valor aqui foi substituído por 10,8, devido ao atrito que existe entre as espiras durante o movimento de torção da espira. Então, se eu quero calcular a deflexão angular de uma mola, ao invés do 10,2, que é o valor teórico, a gente usa o 10,8, que adiciona, então, na expressão, o coeficiente de atrito. Essa fórmula foi obtida de forma experimental. Tá? Então, quero calcular o diagrama, quero calcular a deflexão angular, usamos essa fórmula aqui para calcular a deflexão angular de uma mola helicoidal de torção, a partir do momento e a partir das variáveis D e D na 4. Esse θ de revolução seria mais ou menos igual ao Y das molas helicoidais de compressão e tração, tá? Só que aqui é dado, então, em voltas, né? Em revoluções. Algumas vezes, essa fórmula aqui vai calcular em radianos, tá? Radianos, tá? Muitas vezes é mais fácil visualizar essa resposta se nós transformarmos esse radianos em número de voltas, né? Cada 2π radianos é uma volta da mola, tá? Então, às vezes, fica mais fácil identificar esse ângulo aí em voltas. Ele vai ser, então, ele pode ser superior a 2π. Se entre as minhas extremidades, a força aplicar um θ que dá mais do que 360 graus de volta, né? Esse valor θ de revolução pode ser maior, né? Θ de revolução pode ser maior do que 2π, tá? Maior do que 360 graus. Por isso que a gente usa geralmente também ele em número de voltas de torção que é dado na mola, tá? Ok? Bom, com o θ de revolução e com a constante e com o momento, nós podemos calcular a constante elástica da mola. Tá? A constante elástica é isso aqui, ó, momento é Newton vezes metro, e o θ de revolução é radiano. Tá? Então, a unidade da constante elástica vai ser essa aqui, ó, Newton metro sobre radiano. Então, se eu estou trabalhando com molas de torção, a unidade é Newton metro sobre radiano, tá? E isso pode ser calculado experimentalmente. Se eu sei o momento e o número de voltas, eu posso calcular o K. E a partir das fórmulas relacionadas com a deflexão, tá? Essa fórmula aqui, então, permite calcular, então, essa constante elástica. D na 4 vezes E, 10 na 8 está levando em consideração o resultado da deflexão experimental, D vezes número de espiras ativas. O N ativas é o N de corpo, mais o N devido à deformação das extremidades. Também bem simples, né, para a utilização dessas fórmulas aí. Bom, quando a mola é
fechada, a mola é torcida. A força sempre é aplicada no sentido de fechar a mola, né, de comprimir a mola. E quando essa força é aplicada, tá, vai ocorrer uma diminuição do diâmetro da mola. O detalhe é assim, ó, quando nós aplicarmos uma força aqui, eu gero um momento lá na mola. Esse momento, então, ele vai fazer com que ocorra um fechamento da mola. E aí, quando esse momento ocorre, tá, a mola, pessoal, ela vai diminuir de diâmetro. Esse diâmetro, vamos imaginar aqui que eu tinha um certo diâmetro aqui, ó. Vamos pensar aqui num diâmetro interno. Aí também, a mola livre tinha um certo diâmetro interno. Quando eu comprimir essa mola, aplicar a força, vai ocorrer um dobramento do fio, uma torção do fio, e esse diâmetro interno vai diminuir. Até quanto ele vai diminuir? Vai depender do número de voltas que essa extremidade der. Quanto mais voltas ela der, maior vai ser a diminuição do diâmetro interno, tá? Então, esse diâmetro interno, que vai ocorrer devido à aplicação da força, que está associada com a deformação dela, ele é conseguido com essa fórmula aqui, ó. Eu uso o diâmetro vezes número de espiras do corpo da mola sobre NB mais θ de revolução. O θ de revolução aqui, ó, soma quantas voltas eu dei, né, na extremidade da mola, menos o diâmetro do fio. Com isso, vai ocorrer uma diminuição. Se eu der 10 voltas de torção, por exemplo, no caso, exagerando aqui o valor, né? Se eu der 10 voltas, né, a mola vai se comprimir e vai fechar e o diâmetro interno vai reduzir. Por que isso aqui é importante calcular muitas vezes? Porque geralmente, nesse tipo de mola, a gente acaba colocando um guia interno, né? A gente coloca um pino interno, um pino, para permitir a perfeita fixação dessa mola no sistema. E aí, esse pino vai ter que ter um diâmetro externo, né, no caso o diâmetro externo do pino, menor do que o diâmetro interno mínimo da mola. Senão, a mola vai travar em algum momento e não vai completar o seu curso de deformação. Bom, à medida que o diâmetro da mola diminui, aumenta o comprimento. Eu vou dando mais voltas na extremidade, vai aumentando o comprimento. Eu vou ter mais espiras aqui, ó, enroladas uma na outra. E, como consequência, o comprimento da mola aumenta. Então, a partir dessa deformação aqui da mola, eu posso calcular o diâmetro interno mínimo e também calcular aqui por baixo, ó, o comprimento máximo que vai ter isso aqui, ó. Porque eu tenho que prever na minha máquina um espaço para que esse comprimento possa ocorrer. E ele também depende, então, do diâmetro, ó, vezes o número de espiras do corpo, mais o θ de revolução. Ou seja, quantas voltas eu dei? Se eu dei 3 voltas, 1, 2, 3 voltas, eu tenho mais 3 espiras que são somadas, né, ao comprimento. E aí, então, a gente pode usar essas duas expressões para calcular esse elemento aí. Ok? Então, temos como fazer esses cálculos e definir, então, essas variáveis que vão estar associadas ao projeto da nossa máquina. Aí vem outro detalhe. Nós estamos trabalhando com molas aqui de helicoidais de torção. Quando nós trabalhamos com molas helicoidais de tração ou compressão, no fio da mola, a tensão predominante era uma tensão cisalhante. Ó, mola de tração e compressão, a tensão que ocorria era uma tensão cisalhante. Agora, pessoal, numa mola helicoidal de torção,
quando eu tenho a mola helicoidal de torção, né, a tensão predominante no fio é tensão normal. Ó, o nome da mola é mola helicoidal de torção, mas a tensão que é desenvolvida no fio é tensão normal. Aqui as molas eram o nome dela era tração e compressão, e a tensão que desenvolvida era cisalhante, tá? Não dá para confundir o nome da mola com a tensão que é desenvolvida lá, associar a tensão com o nome da mola, tá? Porque são diferentes, tá? Pensando em resistência dos materiais. Se nós olharmos para a força aplicada na mola, é como se nós tivéssemos isso aqui engastado aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Na realidade, eu tenho uma condição de engaste. E quando eu aplico a força, ó, vamos olhar o engaste aqui, ó. Observem que é como se fosse uma viga engastada isso aqui, ó. E na realidade, quando eu tenho uma viga engastada, eu gero momento fletor e no fio da mola, vamos ampliar essa região aqui, ó. Essa região ali, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar essa região aqui, ó, vou ampliar um pouquinho ela ali, ó. Naquele ponto ali, ó, aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Se isso é flexão, né, se isso ali é flexão, essas fibras superiores vão ser tracionadas, vai existir a linha neutra no fio e embaixo compressão. Ó. As fibras de baixo, as fibras aqui embaixo, ó, vão ser comprimidas e as fibras de cima da linha neutra vão ser tracionadas. Isso aqui é o diâmetro do fio. Ó. Isso aqui é o diâmetro do fio. Tá? E numa mola de torção, predominantemente, o tipo de solicitação que vai ter aí é flexão, momento fletor. Por isso que a gente entra com as formas de flexão para calcular as tensões que são desenvolvidas na mola. Nessas molas que nós trabalhamos de tração e compressão, a gente usava as tensões de cisalhamento do material. Agora nós voltamos para as tensões normais. Por quê? Porque o fio é como se fosse uma viga engastada. Na realidade, inicialmente, a gente trata ela como uma viga engastada reta. Ó. A gente trata ela como uma viga engastada reta. Mas, bem da verdade, ela ainda é uma viga engastada curva. Né? Ela é uma viga curva. Tá? Que a gente adiciona, então, fatores para essa condição. Bom, se a viga é uma viga sujeita à força momento fletor, essa então vai ser a forma que a gente vai usar para calcular então a tensão de flexão na parte superior ou na parte inferior, tá? Mas a gente sabe que se nós observarmos a mola, vou apagar um pouquinho agora esse desenho aí, tá? Se nós olharmos para a mola, essa parte aqui, ó, é a borda interna e a borda externa. Eu tenho a borda interna e a borda externa, né? Em todos os pontos eu tenho a borda interna e borda externa. A borda interna, ela está associada com o diâmetro interno da mola. E a borda externa com o diâmetro externo. Tá? Então vejam que existe concentração de tensão. A borda interna é mais dobrada do que a borda externa. Então há fatores de concentração de tensões, ó. Há fatores de concentração de tensões na borda interna e na borda externa, porque não é uma linha reta, né? Não é exatamente uma viga engastada reta como está colocado aqui, ó. Então, a gente adiciona um fator de concentração de tensões na fórmula da viga reta para levar em consideração essas curvaturas que a mola possui, borda interna e borda externa. Tá? E agora, para nós calcularmos as tensões que são desenvolvidas no fio, temos que levar esse fator de concentração de tensões de borda. Tá?
que mais? Então, o wall, parece muro, né? Não é, né? O wall, então, ele determinou analiticamente os seguintes valores para o fator de concentração de borda. Para a borda interna, ele determinou essa equação em função do C, D sobre 2, só em função do C, né? Para calcular o fator de concentração da borda interna. E na borda externa também ele usou outra expressão, o que modifica, eu acho que é aqui somente, ó, só o mais e o menos aqui, tá? Ele levou em consideração isso para fazer o cálculo do KB externo, K de borda externa. Tá? Então, analiticamente, quer dizer, isso dá ótimos resultados, então, se nós aplicarmos essas duas fórmulas aqui, vou ter ótimos resultados com relação ao fator de concentração de tensões na borda interna e externa do fio. E agora, nós vamos ter que levar isso em conta para calcular as tensões desenvolvidas, tá? Então, temos que fazer esse cálculo para calcular as tensões desenvolvidas, tá? Como aqui está obtendo uma fórmula, né? Como o F gera um momento fletor, ó, em relação ao centro da mola, a força é aplicada, força vezes o L, ó, as duas são distantes, existe um momento fletor, então o momento, não vamos chamar de momento fletor, existe um momento, tá? Esse momento que é gerado na mola é o F vezes L, então. Força vezes L perpendicular à força, que é até o centro, gera o momento. O I sobre C, o I é πd na 4 sobre 64, o C é a distância da linha neutra até a fibra mais solicitada, D sobre 2. Resolvendo essa forma, eu tenho isso aqui, ó, πd ao cubo sobre 32. Jogando na fórmula da flexão, resulta nisso aqui, ó. Essa, então, vai ser a fórmula que permite calcular a tensão de flexão no fio da mola. E o K pode ser borda interna e borda externa. Ok? Bom, se nós estivermos trabalhando com a borda interna, em função da força máxima, nós vamos ter um momento máximo. A tensão na borda interna máxima depende da tensão na borda do K da borda interna, vezes 32, vezes momento máximo sobre πd ao cubo. As componentes de tensão de tração na borda externa da mola, com fio de seção circular, podem ser calculadas por isso. Ó. Tensão externa mínima, na borda externa, então, né? A mínima e a borda externa máxima. Então, se aqui nós tivermos carga dinâmica, eu tenho como saber o momento mínimo e o momento máximo. E aí, então, nós podemos calcular a tensão na borda externa mínima e a tensão na borda externa máxima. Essas tensões externas máximas e mínimas, eu posso calcular também a tensão externa média e a tensão externa alternante, tá? No caso de cargas dinâmicas. Na realidade, esse slide aqui, ele divide isso em duas situações. Se eu tenho carga estática, a gente geralmente usa e calcula a tensão na borda interna da mola. E se eu tenho carga dinâmica, a gente geralmente, para poder dimensionar a mola, calcula a tensão na borda externa da mola. No dimensionamento de molas sujeitas a cargas estáticas, se a minha carga é uma carga estática, pessoal. Carga estática. Deve-se levar em consideração a maior tensão de compressão, que é dada por. Não esqueçam, na hora de fazer o projeto, o seguinte, ó. As fibras internas da mola são comprimidas e as fibras externas da mola são tracionadas. Sempre é assim. Na borda externa é tração e na borda interna é compressão.
por causa da compressão do fio, né, do dobramento do fio. Tá? No caso de cargas estáticas, a gente leva sempre em consideração, vou tentar fazer só um fio aqui, ó. Tenho um fio. No caso de compressão, de carga estática, nós levamos em conta sempre a tensão de compressão máxima que ocorre. Como o fator de concentração de tensões na borda interna é maior, o K na borda interna é maior, a maior tensão que vai ser de compressão vai ocorrer na borda interna. E aí, então, no caso de carga estática, para a gente fazer o dimensionamento, a gente faz o dimensionamento por essa fórmula aqui, ó. Tensão interna máxima igual a KB, K de borda interna, vezes 32, vezes momento máximo sobre πd ao cubo. Onde momento máximo está associada com a força máxima de trabalho que eu tenho, que é de carga estática, não é dinâmica. Então, força vezes o L gera, então, o momento máximo que vai ocorrer na mola. Carga estática. Carga estática usa sempre essa expressão aqui para o dimensionamento. Agora, se for carga dinâmica, o que vai acontecer se for carga dinâmica? No caso de carga dinâmica, nós estamos diante do fenômeno de fadiga. E a fadiga, que é a abertura da trinca, ela acontece quando eu tenho tração. Então, o fenômeno de fadiga, ele vai se acentuar sempre naquela borda que tem mais tração e não compressão. Durante a compressão não gera fadiga, ela só esmaga, né? Quem abre a borda para gerar a falha por fadiga, quem abre a trinca, é a tração. Então, ó, no fio de uma mola, está aqui o fio da mola e está aqui, então, a extremidade, né? Quando eu aplico a força F, que vai ser agora uma carga dinâmica, entre um F mínimo e um F máximo, tá? Isso vai gerar um momento mínimo e um momento máximo na mola, que vai gerar posteriormente um momento alternante e um momento médio. Só que o que vai causar a falha é a tração. Então, como as fibras externas elas estão tracionadas, é uma viga curva, e as fibras externas são tracionadas, o fenômeno da fadiga ele vai se acentuar na borda externa. E aí, então, na fadiga, eu tenho que calcular as tensões na borda externa. Por isso que a gente usa a borda externa aqui, ó. Tudo está ligado com borda externa. Eu calculo a tensão externa mínima usando o K de borda externa e usando o tal mínimo. Calculo a tensão externa máxima usando o K de borda externa e o sigma máximo. E aí eu calculo a tensão externa mínima e a tensão externa máxima. Com elas eu calculo a tensão externa alternante e a tensão externa média. E faço o cálculo baseado em cima dessas tensões que são aplicadas aí. Aí, vejo que tem duas situações, então, tá? Então, tem carga estática, a maior tensão ocorre na borda interna, porque a maior compressão ocorre ali. E se for carga dinâmica, a maior tensão ocorre na parte tracionada, que é a parte externa. Parâmetros dos materiais para molas. No caso de molas helicoidais de torção, vou colocar em vermelho aqui. No caso de molas de torção, agora a solicitação é sigma de flexão, e eu preciso identificar o limite de resistência ao escoamento, que é o SY agora.
Nas molas de tração, nós usávamos o SYS, que era ao cisalhamento. Mas agora eu voltei novamente ao SY. Então, resistência de escoamento sob flexão para molas de gravitação em aplicações estáticas. Se eu usar o A228, corda de piano, o A227, e em função do material, com tensões aliviadas, eu vejo que a gente usa como SUT do material o limite de escoamento do material é 80% do SUT. Então, se eu estiver usando um A228, a minha tensão de escoamento do material ela vai ser 0,8 do SUT. Então, vamos usar, então, se as tensões forem aliviadas, 0,8 do SUT, como tensão de escoamento. Vejam que aplicação estática, o Norton, ele nem menciona jateamento. Não tem nada aqui que diga jateamento, né? Para tensão estática. Só que a tensão de escoamento é 0,8 do SUT, ou depende do material, então, aqui. Se for carga dinâmica, a tabela abaixo ilustra os valores da tensão de resistência à fadiga. E ele já fala aqui, ó, mola sem jateamento e mola com jateamento. Então, ó, fadiga assim, ó. Se eu vou projetar uma mola sob carga dinâmica, que envolve fadiga, o jateamento passa a ser uma condição importante para aumentar a resistência, ó. De 53 para 62, aumenta 10% a resistência. Mais ou menos, né? Então, assim, ó, como é que nós vamos fazer o cálculo do limite de resistência à fadiga do material, tá? O que nós vamos calcular aqui, ó, é o SF' do fio. Então, o linha quer dizer que ainda é do material da mola. Tensão de fadiga do material, o W é do wire, do fio da mola. Então, do inglês seria assim, ó, tensão de fadiga do material, do wire, do fio da mola. Se eu usar de maneira geral, para o aço A228, aço inoxidável 302, se eu quero projetar para uma vida de 10 na 5 ciclos, 100 mil ciclos de aplicação de carga, a tensão, então, SF'W é igual, se for mola jateada 228, eu vou usar 0,62, nessa condição aqui, né? 62 do SUT do material. Então, eu vou lá no material, o A228, então o SF'W é 0,62 do SUT. Se for para 1 milhão de ciclos de aplicação de carga, 60% do valor. Se for sem jateamento, ó, esse valor passa a 0,53, a resistência é menor sem jateamento. 10% menor vai ser a resistência. E assim também para o ASTM230 e o A232. Isso aqui é do material. Se for vida infinita, a gente usa esses limites aqui, ó. O SW linha, né, do material é 537 para molas não jateadas e SEW linha é igual a 806 para molas jateadas. Nessas informações aqui, ó, não consta o material. A gente usa de maneira geral, para qualquer material. Pelo menos essa é o que está colocado no livro do Norton. Tá? É o limite de resistência para a vida infinita. Tá? Aqui, então, para 10 na 5 ciclos e aqui 1 milhão. Se eu quero vida maior do que 1 milhão, tá? Uso esses valores aqui. Ambos são para material da mola. Se eu quero transformar... Aqui eu acho que eu ainda né, não coloquei. Se eu quero transformar material da mola para mola, o SEW ou o SFW, desculpe, não vem o W aqui, o SE, o SF, eu tenho que pegar o SEWB linha e fazer vezes confiabilidade,
né, e vezes C temperatura. A mesma coisa com o SFW, eu tenho que multiplicar por confiabilidade, fator de confiabilidade e fator de temperatura, para calcular, então, a resistência da mola, se assim for exigido esses parâmetros aqui. Ó. Tendo, então, essas resistências, vem o cálculo do coeficiente de segurança. Se for coeficiente de segurança estático, a gente usa Von-Mises, e N é a tensão de escoamento sobre tensão interna máxima. Tensão na borda interna máxima. Se for carga dinâmica, eu vou usar as teorias de dimensionamento dinâmico e vou calcular para o ponto mais carregado externamente. Aí, então, ó, vamos usar o SE, que transformamos o material em mola, resistência da mola. O SUT, a tensão na borda externa mínima, a tensão na borda externa média, a tensão na borda externa mínima e a tensão na borda externa alternante. No cálculo de molas, então, precisamos ter isso aí. O SE vai ser o SEW vezes SUT sobre SUT menos 0,5 SEW, que é aquela prolongação do ponto B, né, que acontece no material da mola. Tá? Calculamos o SE. Se precisar aqui levar ainda em conta o C confiabilidade e C temperatura, a gente leva em consideração aqui, e calcula o SE e calcula o coeficiente de segurança dinâmico da mola. Tá? Esses, então, pessoal, são as informações para o projeto de uma mola. Nós temos que verificar se a mola vai ser sujeita a um carregamento estático ou dinâmico. E, em função disso, identificar em qual ponto da mola, em qual borda ocorre a maior tensão, se for estático ou dinâmico, e ali usar as equações, então, de Von-Mises ou Goodman, possivelmente aqui é Goodman modificado, para calcular o coeficiente de segurança específico, se estático ou dinâmico. Se dinâmico é esse, se estático, esse. Esse material, pessoal, principalmente, se encontra neste livro aqui, tá? Ou, mais precisamente, nesse livro aqui. Ó. As equações eu tirei do livro do Machine Design, em consideração, as tabelas eu acabei tirando, né, do livro do projeto do Norton, né, versão em português. Então, se vocês quiserem aprofundar mais o conhecimento de vocês, esses livros aqui, então, são os livros, textos deste conteúdo. Tá ok?